Transmitir nas nossas redes sociais, portanto, a transmitir para os vários grupos do WhatsApp. Portanto, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham aí as dúvidas preparadas para colocar. Já tenho aqui algumas que me foram enviando, inclusive é de colegas vossos que não vão poder estar presente em direto, mas que me enviaram e que depois, obviamente, vão ter acesso à gravação e vão, espero eu, esclarecer todas as dúvidas que eles possam ter. Certo? Já agora, estas meninas também estão aqui, também ao Marcelo, ao Afonso. Como é que está? São alunos? Sim, a Ana Luísa eu sei que é, a Stefânia também sei que é, certo? Como é que está a correr a formação? Tudo ok? As aulas estão praticamente em dia? Sim ou não? Estão muito tímidos. Os meus colegas dizem que vocês participam. Comigo não participam. Estão todos com medo, é? Tenho assim um cara de mau. Pronto, agora sim também já estamos a transmitir para o YouTube. Também estava aqui a ter aqui um delay nesse sentido para também entrarem, não é? Certo? Portanto, a quem entrou agora e esteja aí através das nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Quinta-feira, neste caso, calhou uma aula de revisões. Uma aula de revisões essencialmente e principalmente para a turma que neste momento está em formação, que é a turma de março, certo? Amanhã, possivelmente até poderá estar aí já alguém como hoje como convidado, amanhã como aluno, porque amanhã iniciamos a turma de abril, portanto pode estar aí também para se ambientar, porque também foi colocado no grupo do WhatsApp. Portanto, em relação a esta avaliação 1, e por isso é que eu também estava a perguntar se quem está em formação, turma de março, já tinha as aulas em dia. Porquê? Porque isto é o primeiro conselho que eu dou. Se esta avaliação 1, ok? Estamos a falar de uma avaliação, obviamente, interna, que é para quem está a ver aí de fora, entre aspas, não se assuste, certo? Então, estamos a falar de uma avaliação interna, para testar o conhecimento do aluno adquirido nas 11 primeiras aulas, certo? Portanto, o que eu estava a dizer, só faz sentido vocês, alunos que estão em formação, fazerem esta avaliação quando, obviamente, tiverem concluídas todas as 11 aulas, porque é uma avaliação que vai conter todas a matéria, ok? Tudo o que foi dado desde a aula 1 até a aula 11. Portanto, estarem a fazer uma avaliação do qual vão ser perguntas de aulas que vocês ainda não concluíram, não faz muito sentido, ok? Portanto, não há, como vocês sabem, um prazo para fazerem esta avaliação, há um prazo para fazerem a formação final, até à última avaliação interna, certo? Portanto, continuam o vosso estudo para fazerem e não se atrasarem em relação às aulas que possam ter em atraso, ok? E depois sim chegar à altura de vocês fazerem esta aula, esta avaliação, ok? Está esclarecido também esta parte, ok? É claro que a Drivebox deixa-vos fazer, se vocês forem fazer testes de treino, meterem as palavras-chave, deixa-vos fazer a avaliação, apenas não faz sentido, porque a probabilidade de reprovarem embora seja uma avaliação interna, não tenha consequências, digamos, ok, diretas, vai-vos atrasar, de qualquer maneira, certo? E não faz muito sentido, certo? Ok, mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a quem está também pelas nossas redes sociais, quem está através do YouTube, se tiver acesso ao link do direto, pode entrar diretamente aqui, basta estar num dos nossos grupos do WhatsApp, ok? Eu também vou explicar para quem está como convidado, se não tiver acesso, vou explicar o acesso gratuito à Drivebox, também para quem quiser ter acesso a testes gratuitos, também vou fazer essa explicação, ok? Mais para a frente. Agora, vou pedir quem está aí, sendo que o normal é a cedência de passagem, vai ser uma dúvida de certeza absoluta, portanto é uma aula de revisões, a aula é vossa, portanto vocês é que vão colocar as dúvidas. Quem está no YouTube pode colocar nos comentários, obviamente, de onde é que está a assistir, e se tiver alguma dúvida, pode colocar lá, nós também ajudaremos, quer seja dúvida matéria, quer seja dúvida
de fazer o registro, etc. Portanto, temos todo o gosto em ajudar. Ok? A partir do momento é que iniciarmos esta parte das revisões, quando alguém falar, olha, eu tenho uma pergunta, já tenho aqui perguntas preparadas de colegas vossos que me enviaram, mas quero falar de velocidades ou quero falar da sinalização, eu não percebi a hierarquia, ok? Portanto, qualquer dúvida que seja, obviamente, e principalmente ligada a estas 11 primeiras aulas, vou pedir agora, obviamente, que vocês digam, que é para eu ficar aqui já registado, eu vou escrever aqui, e depois, uma a uma, normalmente, vamos perder muito tempo com a cedência de passagem. É já uma dúvida colocada, já tenho vários colegas vossos que me mandaram até, inclusive, prints de perguntas, que já estão aqui. Portanto, os que estão aqui agora em direto também têm, obviamente, a possibilidade de simplesmente começarem a dizer o que é que querem ser abordado. Portanto, a Ana Luísa, a Estefânia, o Marcelo, o Afonso, a Ana Cristina, o Mamadou, a Ailton, a Beatriz, ok? Portanto, todos estes que estejam aí, que tenham alguma dúvida relacionada com alguma das, principalmente das 11 primeiras aulas, certo? Porque é o tema 1, é a unidade 1. Queria que me dissessem então qual é a dúvida, para eu anotar aqui, certo? Ou se preferirem, também podem escrever aí no comentário. Ok? Ou, desculpem, ou se preferirem, podem falar, que era isso que eu queria dizer. Pode-se abrir as comunicações e porem uma dúvida mesmo em voz. Portanto, sintam-se na liberdade de falarem diretamente em voz para comigo, ok? Pronto, cedência de passagem, isso normalmente é sempre um dos temas mais solicitados. Vocês vão ver que vamos perder aqui um bocadinho. Tenho aqui várias perguntas já para expor, para nós pegarmos nelas, porque é muito importante, não é só perceberem a regra em si e a matéria em si, é preciso depois saber abordar a pergunta. Ok? E normalmente existe uma maior disponibilidade por parte do formador nestas aulas de revisões, pegar-vos até em perguntas e começar-vos, ou seja, explicar-vos como é que vocês devem responder. Ok? Portanto, é muito mais fácil. Sabem que as aulas normalmente é redirecionada para nós explicarmos a formação, ou seja, explicarmos a matéria. Depois há estas possibilidades, até entrarmos na Drivebox, fazermos um teste aqui em sala, que pode haver essa possibilidade ainda hoje de o fazermos, 10 perguntas, ou 11 perguntas, ou 12 perguntas, não sei, também para conhecimento da Drivebox, ok? Para outros. Ora bem, cedência de passagem, mais outro tema, que é para, ou se tiverem dúvidas, velocidades. Velocidades, a única coisa que vos posso ajudar aqui é explicar-vos a tabela, como é que se constrói a tabela. Acho que está lá explícito na aula 9, foi na aula 9 que vocês deram as velocidades, correto? E foi-vos explicado como é que vocês constroem aquela tabelinha, que é a maneira, para mim, é a maneira mais fácil, é vocês pegarem numa folha branca e construírem. Mas, é só isto? É só cedência de passagem? Não querem falar noutro tema mais específico? Alguma coisa sobre a sinalização? Hierarquia? O que deram? Alguma manobra? Desde ultrapassagem, mudança de direção? Isso está tudo percebido? Pessoal que sai em informação, está tudo percebido? Sim? Ok. Tudo com fixe. Só um fixe, não há mais. Nem fixe, vocês são tímidos. Isso, vocês podem dar fiches à vontade, que isso não gasta. Não gasta tecla, não gasta nada. Ok. Está ótimo então. Já melhorou um bocadinho. Ora bem, vamos então à cedência de passagem. Lá está. Depois, inclusive, até podemos entrar na Drivebox para fazermos meia dúzia de perguntas, embora já tenha aqui alguns. Já tenho aqui algumas. Não com muita qualidade. Obviamente eu vou tentar aumentar. Vou tentar desenhar também, ok? Para vos ajudar. Agora, em relação a esta situação da cedência de passagem, e já que estamos a falar agora nisto, há várias coisas importantes. Há as regras que vocês têm que as saber, depois têm que as saber aplicar, certo? E têm que ter trabalho. E têm que interpretar a pergunta. Porque vai haver diferentes tipos de perguntas para a mesma imagem, que muitas vezes até podem estar a dar respostas contrárias, ou seja, vocês terem uma pergunta para uma determinada imagem e vocês terem que responder de uma maneira, e para essa mesma imagem eles fazem outra
outra pergunta e que parece que a resposta, nessa altura, vai contrariar a resposta que vocês deram anteriormente, quando fomos questionado outra questão, ok? Outra pergunta. Porquê? Porque eles às vezes também utilizam isto para vos confundir um bocadinho. E por isso é preciso vocês estarem mesmo atentos e, sobretudo, levarem muito a sério quando os vossos formadores dizem que vocês têm que responder a 30 perguntas, não a 30 imagens. Porque às vezes a imagem também vos leva a errar. E isto é geral, ou seja, não é só para a cedência de passagem que se utiliza, vocês devem responder a 30 perguntas e não a 30 imagens. É claro que às vezes a imagem é essencial, porque vocês têm que ver as coisas, mas muitas vezes o consultarem a imagem ou não interpretarem bem aquilo que vos estão a perguntar é que vos vai fazer errar. Ok? Em relação à assistência de passagem, certo? Que é muito importante. A primeira coisa que vocês não se podem esquecer, porque normalmente a dúvida é a regra da assistência de passagem. Regra da cedência de passagem, ok? Não se podem esquecer que, como é uma regra, pela hierarquia da sinalização, as regras, as leis, vêm depois de toda a sinalização. O que é que eu quero dizer com isto? Esta situação da regra da direita, também chamada a regra da prioridade, só é aplicada em situações em que vocês vão olhar para uma imagem, um cruzamento, um entroncamento, e não vai ter nenhuma sinalização. Porque se tiver sinalização, qualquer veículo tem de a cumprir. O sinal luminoso, se estiver em funcionamento, os sinais verticais, o sinal de cedência, o sinal de stop. Portanto, não se esqueçam, há situações que vos saem em exame, inclusive eu penso que tem aí uma ou outra que eu pus aí, que tem lá a sinalização. E quem tem sinalização vai ter que cumprir a sinalização. Quem não tem sinalização, vamos ter que aplicar a regra da assistência de passagem. Portanto, isto é a primeira parte. Perceberem que, se a dúvida é a regra da cedência de passagem, ela é aplicada a partir do momento que não exista sinalização. Não existindo, vamos cumprir a tal regra da direita. E a regra da direita diz que os veículos, ok, têm de ceder a passagem aos outros veículos que se apresentem à sua direita, sendo eles com motor ou velocípede, que é uma lei que foi criada mais recentemente, já não é tão recente, mas mais recentemente, em que mesmo o velocípede, apesar de ser um veículo sem motor, estando à direita de outro veículo, passou a ter prioridade. Portanto, isto é a primeira regra. Para vos ajudar, nós damos-vos mais duas regras. Portanto, a primeira é os veículos. Chegamos a um cruzamento ou entroncamento, certo? Os veículos não sinalizados, um veículo, seja com ou seja sem motor, vai ter que ceder a passagem ao veículo que esteja à sua direita, sendo ele um veículo com motor ou sendo ele um velocípede. Basicamente aqui excluímos o veículo de tração animal. Ou seja, um veículo de tração animal estando à direita de um veículo com motor não vai resultar em nada. Ou seja, não vai ter prioridade. Porque o tração animal não entra nesta regra. Não estou a dizer que ele é o último e também não estou a dizer que entre dois sem motor, tração animal e velocípede, o que tiver à direita dos dois é que tem prioridade. Portanto, eu não estou a dizer que... Imaginem que vocês têm... Aqui é um veículo de tração animal. Aqui
é um velocípede, uma bicicleta. Como o tração animal está à direita do velocípede, o tração animal vai ter prioridade sobre o velocípede. O que nos diz a regra é que se estiver aqui na mesma um veículo de tração animal e estiver aqui um veículo, um automóvel, um pesado, um motociclo, ok? E se o veículo, obviamente, for em frente, o tração animal não tem prioridade, mesmo estando à direita. Agora, o que também nos diz a lei, que é o tal situação que mudou, é que se tivermos aqui um automóvel e se tivermos aqui um velocípede, uma bicicleta, como o velocípede está à direita do automóvel, o velocípede passou a ter prioridade. Porque aí sim, apesar de ser um veículo sem motor, o velocípede estando à direita de outros veículos passou a ter prioridade. Isto são as regras mais simples. E são as interpretações que vocês têm logo que fazer a partir do momento que leiam isto. Outra regra, e que posso vos dizer que há muitas reprovações práticas, estamos a falar exame de condução por causa disto, e vocês esquecem-se disto, e interpretem bem isto que eu vou escrever, não inventem depois, que é frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Atenção, que ninguém está aqui a dizer que sempre que mudemos de direção à esquerda não vamos ter prioridade. Não foi isso que eu escrevi. O que eu escrevi é que se estivermos frente a frente, quando nós estamos frente a frente com outro veículo, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Ou seja, este é que avança e passa primeiro e depois este é que pode fazer esta mudança. Assim como se fosse ao contrário, ok? Que o A, aqui o B, e se o B fosse para a esquerda e o A fosse em frente, o B é que tinha que chegar aqui, parar, deixar o A passar e depois. Muitas vezes nós estamos a dar uma aula de condução ou estão até no exame, vamos mudar a direção à esquerda, vem um carro de frente e vocês miram na mesma. Não param para lhe ceder a passagem. E vocês fartam-se de andar de carro e já viram os vossos pais e os etc. a fazerem isto. Às vezes exageram e metem-se à frente, ok? Mas às vezes metem-se à frente, mas sabem que até não têm ou seja, que tem que ser a passagem. Ou seja, que não têm prioridade. Mas há muitos de vocês que fazem isto como, tipo, nem se lembram. Que se lixe, ele que pare. Portanto, isto acontece. Frente a frente, o que muda a direção à esquerda perde a prioridade. E vocês até podiam estar aí, que se calhar estão a pensar, e por favor, sintam-se à vontade para perguntar, para questionar, porque tenho a certeza absoluta que na vossa cabeça vai algo do género. E se forem ambos à esquerda? Ninguém tem isso na cabeça para perguntar? Ninguém ia perguntar isso? E se forem ambos à esquerda? É uma questão de bom senso. Pode acontecer. Ou o local tem espaço suficiente e um passa por trás do outro. Ok? Fazem isto. Ok? Ou então algum vai ter que tomar a iniciativa, ou então algum vai ter que facilitar a vida ao outro. Porque frente a frente, mudando ambos à esquerda, não há nada na lei que nos diga quem é que vai ser primeiro. Para já, está a ser percebido isto. Isto é o passo a passo. Ok? Isto é o passo a passo. Está percebido isto? Só a Beatriz é que percebeu, mas ninguém percebeu. Ok. Pronto. Tenham atenção a isto. E isto acontece. Aliás, chamando-nos ainda mais a atenção, mesmo quando existe sinalização, que é uma coisa, ainda hoje tive um aluno, tive um tempinho com ele, porque ele estava com dúvidas e até veio ter comigo, do qual eu sou gestor, certo? E estava a fazer um teste à minha frente,
E simplesmente eu fui ver, explica-me. Que isto é explicado no sinal luminoso. Porquê é que vocês acham que num sinal luminoso às vezes tem um extra, uma luzinha extra, certo? Que normalmente fica verde e aparece uma luzinha amarela a piscar para a esquerda. E a pergunta era: o verde é para quem? Para quem segue em frente, para quem segue em frente e para a esquerda, para quem segue para a esquerda. O verde é para quem? Perceberam o que eu perguntei? Nós estamos aqui no nosso veículo e temos um semáforo à nossa frente que está verde e tem uma luzinha amarela a piscar para a esquerda. E a pergunta é uma pergunta de exame. Ok? E diz: a luz verde regula o trânsito que segue em frente, e para a esquerda, ou que segue para a esquerda. Para quem é que está verde? Não, senhora. O verde é para quem segue em frente. A luzinha amarela intermitente é que é para os da esquerda. Ou seja, o que é que nos transmite o sinal luminoso? Que em frente eu posso ir à vontade, para a esquerda eu tenho que ir com cuidado. E porquê é que é este cuidado? Porque quando nós estamos num cruzamento, meninos, isto não é difícil. É só vocês pensarem um bocadinho. Porque quando nós estamos num cruzamento e quando nós temos aqui um semáforo e está verde e acende a tal luzinha, o que quer dizer é que normalmente também está verde para quem vem de frente e eu tenho que ter cuidado se vou virar à esquerda, porque se eu for virar à esquerda tenho que deixar passar o que vem de frente, porque fica verde para nós e fica verde para os que vêm de frente. E este amarelo alerta-me que eu chego aqui e se vier alguém de frente, eu tenho que lhe ceder passagem. Ou às vezes também alerta, este aqui, que tem aqui uma passadeira e que às vezes quando mudamos de direção, apesar de estar verde, também pode estar verde para os peões. Ou seja, eu tenho que ter cuidado ao mudar de direção, porque se possivelmente também tenho uma passadeira e está verde, eu posso encontrar um peão e vou ter que lhe ceder a passagem. Isto tudo tem que ser interpretado. E esta sinalização existe mesmo para isto. Por isso é que uma pessoa diz, perante o amarelo intermitente, o que pisca, nós podemos avançar, mas com precaução. Quando está verde, está verde. Ok, está verde, eu posso ir, não me vou interceptar com ninguém, a não ser um tolinho que possa passar o vermelho. Está entendido isto? Isto também é cedência de passagem. E, aliás, e principalmente na zona do Porto, quem faz exames no Porto, reprova muitas vezes, porque simplesmente fica verde, o examinador manda à esquerda e vocês mandam sem ter preocupação do que vem de frente. E por isso é que uma pessoa aqui reforça não só a sinalização luminosa, como vocês estão a ver aí, e se forem rever a aula de sinalização luminosa, tem lá isto, e reforça esta situação de a regra que eu coloquei aqui para vos ajudar, porque ela não está escrita no livro diretamente. Portanto, a que está escrita no livro é simplesmente isto. Isto. Agora, frente a frente, que muda a direção à esquerda, perde a prioridade. E porque é que só aqui, só com esta, vocês tinham que interpretar isto. Porque se vocês olharem, não é? Ao fazermos isto, este veículo, por exemplo, ao mudar a direção à esquerda, ao fazer este movimento, aquele vai estar à direita dele. Mas só para reforçar, nós ainda vos vamos ajudar e vamos colocar mais esta regra. Outra regra, também interessante, que é quando vos sai, e quando vocês têm alguma questão que vos fale, o veículo X vai mudar de direção à direita. Se ele vai mudar de direção à direita, reparem,
independentemente de termos ou não uma sinalização, se o nosso veículo está aqui, ou se está aqui, ou se está aqui, ou se está aqui, e se dissermos que ele vai à direita, este vai à direita, este vai à direita, este vai à direita, este vai à direita, certo? Qualquer um deles. Se eu tiver a ser rápido, digam. Se eu tiver a ser rápido, digam. Se algum daqueles, se a pergunta disser o veículo C, o veículo D, o veículo B, o veículo A vai à direita, se não existe sinalização, ele não vai ter que ceder a passagem a ninguém. Porque reparem, ele vai para a direita. Este vai para a direita. Imaginem, se todos forem à direita, qual é a ordem correta de passagem? A resposta certa é todos em simultâneo. Porque ninguém se vai meter à frente de ninguém. Portanto, não há direitas. É, ok. Portanto, o segredo é, na pergunta diz, o segredo é, ou seja, para vocês perceberem, nunca, isto é mais para decorarem, mas eu não quero. Por isso é que eu vos estou a explicar porquê. Mas quando diz aquele veículo vai à direita, não existindo outro veículo, por exemplo, um veículo prioritário. Atenção. Se houver um veículo prioritário, certo? Não há sinalização. Está a assinalar a marcha de urgência. Ou mesmo que houvesse sinalização, está a assinalar a marcha de urgência. Tem prioridade? Calma. Mas como regra geral, quando eles dizem o veículo A, o veículo B, o veículo C, o veículo D vai à direita, ele vai poder avançar. Se vai haver outros veículos que possam também avançar ao mesmo tempo, poderá haver. Mas ele vai poder avançar. Porque ele não vai ter que ceder a passagem a alguém. Não vai. Porque simplesmente vai para ali. Não é? Se nós pusermos uma situação simples. Vou pagar estas todas. Se pusermos uma situação simples, que é para vocês interpretarem a regra da direita, em que nós temos aqui um veículo A e aqui o veículo B, não dizendo nada, ou seja, não diz qual é a direção que vão seguir, vocês têm que considerar em frente, correto? Quem é que tem prioridade, o A ou o B? Quem é que passa primeiro, o A ou o B? Quem é que passa primeiro? Foi a minha pergunta. Alguém tem dúvidas? Ou seja, se o condutor do veículo A esticar o seu braço direito, está lá o B. Então o B, sem dúvida, que em relação ao A, tem prioridade. Se eu disser que o A vai à direita, o que é que vocês respondem? Vão os dois ao mesmo tempo. Porquê? Porque o A deixa de se meter à frente do B, então não tem que lhe ceder a passagem. Então, se não houver mais nenhum veículo na imagem, podem responder que o A e o B passam ao mesmo tempo. Isto se disser que o A vai à direita. Já agora, também para justificar aquilo que eu vos disse há bocado e para vocês não confundirem, quando nós temos a situação primeira do A e do B, independentemente do B ir para a direita, de ir em frente ou ir para a esquerda, se o A for em frente, o A vai ter sempre que ceder a passagem ao B. É que vocês às vezes confundem isto e dizem, sabendo que o veículo B vai à esquerda, perde a prioridade? Não perde. Ele continua à direita do A. A regra é frente a frente. Ou seja, se nós puséssemos aqui um veículo, o C, é que o B, ao virar à esquerda, já tinha que ceder ao C. Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Eu só vos estou a tentar demonstrar que vocês vão ter que ter método, vão ter que saber, obviamente, e já vamos ver várias situações, ok? Só estou na parte da explicação. Nem estamos a ver situações, entre aspas, concretas. Ou seja, para além de vocês saberem isto, portanto, quando diz isto, já agora vou completar, o veículo X vai mudar de direção à direita, regra geral, pode avançar logo.
Portanto, para além de saberem isto, terem isto na ponta da língua, vocês obviamente vão ter que saber interpretar o que vos estão a perguntar. Vocês já vão perceber com exemplos que vamos ver o que é que eu quero dizer com isto. Porque nem sempre a pergunta vai ser, e vocês quem já fez testes já percebeu, nem sempre a pergunta é qual é a ordem correta de passagem. E há muitas perguntas que não vos questionam isso e que se vocês fizerem e forem pela ordem correta de passagem, vão se enganar a responder. Se não perguntam a ordem correta de passagem, não respondam a ordem correta de passagem. Se tem 4 veículos na imagem, fala-vos na pergunta o motociclo em relação ao pesado, e vocês têm 2 ligeiros, um motociclo e um pesado, e fala o motociclo e o pesado, esqueçam os outros 2. Se a pergunta só fala no pesado e no motociclo, respondam perante esses 2 só. Que é outra coisa que vocês fazem de errado. Começam a fazer a ordem correta de passagem e vai dar asneira. Portanto, saber as regras e depois terem métodos. Quem tem mais dificuldade, siga os passos que eu, mais ou menos, embora não os escrevesse aqui, quando fui fazer os desenhos já vos comecei a dizer. Primeiro, verem a fisionomia do local. O que é a fisionomia? Se é, por exemplo, um entroncamento, que pode ser assim, que pode ser algo deste género, certo? Ou pode ser um cruzamento. Ok? Entroncamento ou cruzamento. E depois, procurem a sinalização. Não é, ok, então vamos para a regra. E não ontem uma colega vossa mandou uma dúvida e eu disse, viste bem a imagem? E ela, esquece. Já vi que tem lá um stop. Nem tinha visto o stop. Fazia toda a diferença, obviamente. Por isso, há questões que vos vão sair que vai ter lá o sinal. Portanto, a segunda parte é a existência ou não de sinalização. E até isto nós vos podemos ajudar. Sabem como? Se neste entroncamento algum veículo tiver um sinal, se for este veículo que vem daqui a ter um sinal, ele está aqui. Se formos nós, ele vai estar aqui. Se for o veículo que vem de frente, ele vai estar aqui. E no cruzamento é igual. Se for aqui, este aqui, vai estar aqui. Se for este aqui, vai estar aqui. Se for este aqui, vai estar aqui, certo? E para nós ele vai estar aqui. Portanto, ok, olhem, procurem. E não se esqueçam, porque é que o stop é ortogonal? Porque é que não há mais nenhum. Faz refresh. Só a Beatriz é que não consegue ver o que eu estou a desenhar. Marcelo, estás a ver? Beatriz, faz refresh. Podes tu regular? Eu pus para baixo. Regula tu. Tu podes regular a página. Eu pus para baixo e se calhar não te apareceu. Já consegues ver, Beatriz? Ok. Então se que já deve estar a... Vocês também podem adaptar. Vocês podem rodar de lado. Ok, eu já pus aqui um desenho. Pronto. Isto é a situação de vocês conseguirem perceber. Eu vou abrir já outra página que é mais fácil. É para vocês perceberem, ok? É para vocês perceberem, certo? Onde é que vocês podem encontrar os sinais. E o que eu estava a dizer, porque é que o sinal é stop é ortogonal, porque é que o sinal de cedência de passagem é um triângulo com o vértice invertido, e porque é que o stop é ortogonal. Isto é uma pergunta de exame. Porque é que é? Lembram-se? Porque é que eles têm um formato diferente dos outros? Para serem reconhecidos pela retaguarda. Certo? Se este aqui tem um stop, é normal que vocês só veem a parte cinzenta. Se este aqui tem um stop, se nós estamos aqui, nós só vemos a parte cinzenta. Mas pelo formato, sabemos que ele tem um stop. Se fosse redondo, não sabíamos, que há milhões de sinais redondos. Ok? Está a ficar melhor ou não? Já estão mais elucidados um bocadinho? Mas estas regras são essenciais. Agora, é preciso vocês, depois de verem ou não, ou seja, de ter ou não sinalização, não têm,
vamos aplicar a regra. Vamos aplicar a regra da assistência de passagem. Vamos aplicar a regra da direita. E aí, que é outro erro que vocês fazem, é vocês verem qual é o tipo de veículos que fazem parte desse local, nesse cruzamento. O que é que tem? Se tem pesados, se tem ligeiros, se é motociclo, se tem algum tração animal. Ok? Se tem algum tração animal, lá está. Se for um tração animal e os outros forem automóveis, o tração animal, entre aspas, pode ser eliminado. Ok? Vai ter que esperar. Porque não existe sinalização. Portanto, também não confundam isso. Portanto, vamos ver que tipo de veículos é que estão envolvidos e que tipo de situação é que é. E vamos interpretar a pergunta, perceber a pergunta. E depois há vários tipos de pergunta, que é qual a ordem de passagem, quando passa o veículo X, o que o veículo X tem de fazer perante o Y. Se é o X e se é o Y, vamos procurar qual é o X, vamos procurar qual é o Y. Esqueçam os outros se tiverem mais veículos. O que é que eu tenho que fazer sabendo que vou mudar a direção à esquerda? O que é que o veículo X, sabendo que ele vai à esquerda, tem que fazer perante o veículo Y? São tudo hipóteses de perguntas que vos podem ser, obviamente, questionadas. E que muitas vezes, como eu já vos disse logo no início, a mesma imagem, vocês numa situação, perante a pergunta que eles vos fazem, vocês podem ter que pôr o automóvel verde a passar primeiro e na mesma imagem, na mesma situação, mas com uma pergunta diferente, já podem ter que pôr o pesado a passar primeiro. Porque vai depender sempre da pergunta que vos fazem. Do que eles vos pedem. Estão a perceber isto? Agora com perguntas se calhar é mais fácil. Mas eu queria chegar à parte das perguntas. Estão a perceber ou não? Ótimo. Vocês podem pôr dislike. Querem falar, querem pôr dúvidas falando, podem. Eu abro-vos as comunicações, por favor. Aproveitem este tipo de aulas. Porque acreditem que fazem muita diferença. Ok? Certo? Portanto, aproveitem. Ora bem, eu queria chegar à parte das perguntas e, obviamente, queria que vocês me conseguissem responder. E ter o trabalho, eu vou fazer uma. Eu vou-vos fazer uma. Ok? Uma. E queria que vocês se lembrassem de fazer. Deixem-me pôr aqui agora centrado. Conseguem ver essa pergunta? Eu sei que ela está. Esperem aí que eu vou buscar outra, que é uma mais visível que eu tenho aí. Não vamos começar já por estas mais complicadas. Deixem ver. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esta. Ora bem. Conseguem ver a imagem mais ou menos centrada, vocês? Conseguem? Ok? Esqueçam a pergunta, correto? Esqueçam as respostas. Concentrem-se neste caso, que eu estou a dizer agora, aqui na imagem. Ok? Só para vocês perceberem. Primeiro, fisionomia do local. É um cruzamento ou é um troncamento? Cruzamento ou entroncamento? Rápido. Vou ter que vos darem... É? Não faz cruz, Ana Luísa? Não faz cruz? Cruzamento. Está mostrado em frente. Está aqui um motociclo. Está aqui outro. O pesado, desculpem. O Jeep. Nós estamos aqui. Não tem ninguém de frente, mas está lá uma estrada. Portanto, isto é um cruzamento. Ok? Certo? Pronto.
Depois, tem ou não sinalização? Esperem aí que eu vou fazer diferente. Esperem aí que eu vou fazer diferente. E vocês dizem, estamos sentados, por isso estamos bem. Só um bocadinho. Deixa-me abrir aqui no telemóvel, que eu vou abrir aqui, que assim vai ser mais fácil para vocês perceberem. Conseguem ver aí a Drybox, certo? Espera aí que eu já estou a entrar no meu telemóvel para ver os vossos fiches, senão não consigo ver. Estão a ver a Drybox? Exatamente, pronto. Ok. Ora bem. Testes. Temático. Vamos aqui. Até vou fazer diferente. Perguntas e respostas. Cedência de passagem. Ok. Espera aí que eu pus sinais e não pus pus sinais e não pus... Cedência de passagem. Aqui está bem. Está a baixar estranho. Ok. Deixa-me procurar. Até era esta. Estão a ver? Assim bem é melhor, correto? Está melhor. Pronto. Ótimo. Primeira situação. Quero mesmo a vossa colaboração. Primeira situação. É o cruzamento. Ok? Pronto. Estás perdoada, Ana Luísa. Cruzamento. Existe sinalização, sim ou não? Não. Ok? Ótimo. Não existindo sinalização, vamos à regra. Regra da direita. Quantos veículos é que temos? 3. Não sei como é que se tira estas notificações. Ok. 3. Tem algum veículo de tração animal? Não. Então, agora, a partir daqui, vocês têm 2 ou 3 maneiras de resolverem. Há aqueles que conseguem olhar para a imagem e simplesmente verificar logo, imediatamente, que há um veículo que não tem ninguém à direita. Ok? Há aqueles que conseguem logo. Depois, os que têm mais dificuldades, normal, e até por segurança, simplesmente escolhem um veículo à sorte. Ou seja, imaginem, vamos começar pelo motociclo. Vocês montam-se em cima do motociclo, ok? Se esticarmos o braço direito do condutor do motociclo, o motociclo tem ou não tem alguém à direita? Tem. Quem é que está lá à direita dele? Nós. Ou seja, não podemos avançar. O motociclo não pode avançar. Vamos meter agora dentro do nosso veículo. O condutor do nosso veículo, nós, se esticarmos o nosso braço direito, tem alguém à direita? Temos. Quem? O condutor do veículo verde, o Jeep. Certo? Vamos agora para o verde. O condutor do veículo verde, esticando o seu braço direito, tem lá alguém? Não. Então, se a pergunta fosse qual é a ordem correta de passagem, certo? Qual é a ordem correta de passagem? O que é que vocês respondiam?
primeiro ao condutor do veículo. Exatamente. Depois, ele avançando, quem é que fica sem ninguém à direita? Nós. E por último, era o motociclo. Ou seja, aquela situação, correto? Aquela situação, e vamos agora aqui reproduzi-la aqui. Estão a ver o que eu estou a desenhar, certo? Portanto, o veículo verde estava aqui nós e estava aqui a moto. E a minha pergunta foi: qual a ordem de passagem? E vocês, e bem, chegámos à conclusão que o primeiro era o veículo verde, depois era o veículo A, ok? E depois era a moto. Certo? Concordam todos, certo? Está mal escrito, mas vocês percebem. Imaginem que a pergunta era: quando passa o veículo A? Hipótese de respostas. Se dissesse primeiro, segundo ou último, vocês obviamente respondiam segundo. Mas normalmente não é por aí. Normalmente o tipo de respostas que eles utilizam é: reparem, a quem é que nós temos de ceder a passagem? Ao carro verde. Então deve ter uma resposta a dizer: depois do veículo verde. De quem é que nós temos prioridade? Da moto. Então têm uma resposta. Ou completam esta, ou simplesmente põe outra resposta e diz: antes da moto. Do motociclo. Perceberam o que eu acabei de dizer ou não? O que eu acabei de fazer? Se a pergunta é quando é que nós passamos, se diz mesmo especificamente quando é que passa aquele veículo. Vocês basicamente esqueçam os outros e vão para dentro desse veículo e veem: ok, aquele está à minha direita, eu tenho que ceder a passagem a ele. Eu estou à direita daquele, então eu vou passar primeiro do que aquele. Só isto. Vocês dizem: parece simples. Mas para perceberem aquilo que eu vos disse há bocadinho, de há perguntas que vos vão confundir um bocado, se você, e até vão errar se vocês fizerem ordem correta de passagem, é eu meter-vos aqui uma situação em que, não vos dizendo nada, e vocês já estão a pensar assim: e se tiver 4 veículos, de certeza absoluta que isto já veio à vossa cabeça, e se tivermos 4 veículos? Veículo A, veículo B, veículo C, veículo D. Se isto vos acontecer e não vos disserem nada, vocês conseguem dizer a ordem correta de passagem? Conseguem? Já vamos aí, Marcelo. Não conseguem. É uma questão de bom senso. Mas isso nos testes, no dia a dia pode-vos acontecer, mas nos testes, eles vão-nos dar sempre uma hipótese de resposta. Portanto, a esta pergunta, ou seja, desculpem, a esta imagem, perante esta situação, eles não nos vão perguntar a ordem correta de passagem. Se perguntarem, eles vão-vos dizer algo que vai fazer com que vocês tenham uma hipótese de resposta. Como o Marcelo disse bem, há situações iguais a estas que eles põem stop. Há lá uma que nós temos stop e este tem stop.
Imaginem, este aqui tem stop, ok? Nós temos stop. Então, nós temos que esperar porque temos stop. Temos então só o B e o D que não têm stop. Se forem em frente, o que é que vocês respondem? Podem ir ambos em simultâneo. Alguma dúvida? Alguma dúvida disto que eu disse? Não. Se disser o B vai à esquerda e vocês dizem alto, frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Ou seja, o D passa primeiro e o B é que vai a seguir. E só depois destes dois irem à vida deles é que o A e o C vão poder avançar. Mas reparem, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi logo eliminar o A e o C, deixa estar lá. Eles que esperem. Vamos ver os outros dois que não têm sinais. E é assim que vocês têm que fazer. Lá está. Terem método. Perderem tempo. Não é quererem responder e pôr logo o dedinho lá. Porque se forem assim, se calhar vão se enganar. Porque pode-vos escapar alguma coisa. Ok? Agora, a mesma situação. Reparem. Eu apago estes, porque já passaram, já foram à vida. E ficam os dois. Não vem mais ninguém. Ok? Não vem mais ninguém. Certo? E eles têm stop. Mais uma vez, se ambos têm stop, mas se este for em frente e este for em frente, vão os dois ao mesmo tempo. Se um deles dois virar à esquerda, o que virar à esquerda tem que ceder ao outro. E está feita a nossa pergunta, está feita a nossa resposta. Ou seja, tínhamos 4 veículos, ok, mas eles colocaram sinalização para nós termos uma hipótese de resposta. Mas não é só esta, e não me sai com 4 veículos apenas esta situação de colocarem lá a sinalização. Porque sai 4 veículos, certo? E a que até que sai mais é uma que eu já vos mais ou menos, não expliquei com 4 veículos, mas já vos disse. Se vocês pensarem um bocadinho, qual é a outra maneira de nós conseguirmos com 4 veículos, certo? Há várias. Mas com 4 veículos, falta-me o ver. Com 4 veículos, nós termos uma solução. Qual é a terceira regra que eu vos disse? Vou apagar aqui. Não, esta não. Qual é a terceira regra que eu vos disse? O que é que eles vos dizem? Sabendo que o veículo C ou o veículo A vai à direita, sabendo que o pesado, há lá uma que até diz, sabendo que o pesado vai mudar de direção à direita, ok, o veículo B, que é o pesado, vai à direita. O que é que nós dissemos ali? Qual é aquela regra? O que vai à direita vai ser o quê? O que vai à direita vai ser o quê? Vai ser o primeiro ou vai ser o último? Vai ser o primeiro. Porquê? Porque não vai ter que ceder a passagem a ninguém. Ele, se fosse em frente, tinha que ceder ao C. Tem prioridade sobre o D. Porque está à direita do D. Então, o que eles dizem que vai à direita é o primeiro a passar. Eliminando este, quem é que fica sem ninguém à direita? É o segundo. Este vai à vida, quem é que fica sem ninguém à direita? E por último é o C. Mas eles podiam pôr o quê? 3 veículos com motor e podiam pôr um tração animal. Se o A fosse um tração animal, um veículo de tração animal, o primeiro a passar seria o C, porque o veículo de tração animal, quando está perante veículos com motor, perde a prioridade. Então era este o primeiro, depois era este e o tração animal seria o último. Ou então metiam um veículo prioritário. Se vos metessem um veículo prioritário,
Qual era o primeiro a passar? Era o veículo prioritário. E depois vocês viam, ok, o veículo prioritário passou. Quem estava à esquerda do veículo prioritário, certo? Naquele momento que o veículo prioritário passou, ficou com a direita livre. Vai ser esse a passar e assim sucessivamente. Portanto, eles vão nos dar sempre uma maneira de responder. Agora, o que eu vos queria mesmo mostrar, porque, por exemplo, e vou até, se calhar, complicar aqui um bocadinho. Primeiro, deixa-me ver isto aqui. Por exemplo, imaginem uma situação assim. E que temos aqui o veículo A, temos aqui o veículo B e temos aqui o veículo C. Imaginem que temos a pergunta. O B, caraca, ocupa a estrada toda. O A e o B podem avançar em simultâneo. Estou à espera. Se o A e o B podem avançar em simultâneo. Porquê, Ailton? Porquê da tua resposta? Sabem o que é que o Ailton fez? Sabem o que é que o Ailton fez? Sabem o que é que o Marcelo fez? Querem responder sem fazer os passos que eu ensinei. Marcelo, mete dentro do carro A. Mete dentro do carro A. Estica o braço direito. É assim. Então, como é que pode o A e o B ir ao mesmo tempo? É assim que vocês caem. Porque querem responder sem fazer as coisas. O A não pode avançar porque tem que ceder ao C. Alguém vos disse estrada principal? Esta é mais larga. Esta é mais estreita. Esta é de Alcatrão. Esta é de paralelos. Esta é sem saída. Não tem lá sinal, está pela direita. Até pode ser sem saída. É via pública sem saída. Não é um caminho particular. Não é um posto de combustível. Não é uma propriedade. Ninguém vos disse isso. Então, é que é o que vocês, é assim que vocês caem. Eu já sabia. Porquê? Reparem, eles põem-vos hipótese de respostas e vocês até podem ir pela eliminação das erradas. Imaginem que eles põem um veículo C a passar primeiro. Ou A a passar primeiro. Imagina, ordem correta de passagem. E uma resposta diz o A em primeiro. E vocês o que é que fazem? Ok, vou para dentro do A. Estico o braço direito. Não pode ser. Esta resposta já não é. Vamos para a seguinte. E o B pode passar primeiro. Ok, vamos para dentro do carro B. O carro B não diz nada, vai em frente, não tem ninguém à direita, nem estrada tem, então pode seguir. Esta para já, ele em primeiro está certo. Vamos ver o outro. É assim que vocês também podem fazer. Eliminação das erradas. Por isso é que vos dar a regra devia de ser o bastante, mas não é o bastante. Não é? Não é o bastante. Porque vocês, apesar de lerem a regra, eu pergunto-vos a regra, vocês dizem a regra e depois nunca aplicam. E por isso é que eu vos disse, é preciso saber as regras, mas é preciso ter método. É preciso vocês perderem, eu até costumo dizer, pegar no cozinho e mexerem o cozinho da cadeira e virarem-se para ali, olha, agora vou para aqui e agora façam com o dedo, olha, este vai para aqui, ele diz que vai para a esquerda. Vai para a esquerda, vai se meter à frente deste e ele fica à direita. Caramba! Quanto tempo é que vocês demoram a fazer um teste? Em média, quanto tempo é que vocês demoram a fazer um teste?
15 minutos? 15 minutos. Quanto tempo é que têm para fazer o exame? E um teste? 30. Que é que vão ficar 15 minutos a quê? A fazer as neiras, que é o que normalmente acontece. É que andam para trás e para a frente e começam a mudar as respostas. Nunca ouviram falar nisso, foi não? Nunca tiveram nenhum colega vosso que diz, eu andei para lá, para a frente e para trás, fui mexer, depois fiz as neiras. Caramba, custa muito vocês pensarem um bocadinho. Marcelo, Ailton e outros que ficaram calados e não responderam. Já sabem que eu sou um bocadinho direto. Ok? Sejam metódicos. Isto é simples se vocês forem metódicos. Isto é simples. Pá, tenho dificuldades, estou com coisa, vou fazer... Vou ver se a minha ideia é esta. Vou testar se a minha ideia está certa. Porque depois percebem que é coisas que eu não concordo. Qualquer dia, entre aspas, vão-me prender, vão-me tirar a licença de instrutor, vão-me penalizar, ok? Porque há coisas que eles vos perguntam em exame que é só para vos confundir, que não tem nada a ver com formação. É só mesmo para vocês escorregarem. Por isso é que eu vos disse aquela situação de às vezes vocês têm que responder de uma maneira e outras vezes vocês, perante a mesma imagem, têm que responder de outra maneira. Porque, por exemplo, se eu pegar noutra situação qualquer, e agora até vou desenhar assim qualquer coisa, assim deste género, ok? Temos aqui um veículo, temos aqui outro veículo, e temos aqui o veículo C, ok? Se eu puser o B a ir para a esquerda, o C também a ir para a esquerda, e o A a ir em frente, se eu vos perguntar a ordem correta de passagem, vocês não conseguem saber. Não sabem, não conseguem. Porquê? O A não pode ir porque tem que ceder ao B. O B está à direita do A. O B não pode ir porque tem que ceder ao C. Correto? O C, como vai à esquerda, frente a frente, está de frente para o A, frente a frente, o que muda a direção à esquerda, perde a prioridade. Mais uma vez, em situação normal, é uma questão de bom senso. Perceberam porque é que não há ordem correta de passagem? Perceberam ou não? Que é para agora passarmos ao passo seguinte. Então, que raio de perguntas é que eles vos fazem? Quando é que passa o B? E vocês dizem, o B passa depois do C e antes do A. Quando é que passa o A? Vocês dizem, o A passa depois do B e antes do C. Quando é que passa o C? Reparem, se vocês juntarem estas três respostas que eu vou dar, dá acidente. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Estão ou não? Por isso é que eu vos digo, vocês simplesmente têm que responder. Eles não vos vão perguntar a ordem correta de passagem. Eles vão-vos perguntar simplesmente quando é que passa o A, o que é que o C tem que fazer perante o A, o que é que o C tem que fazer perante o A. O C, como vai à esquerda, perde a prioridade, tem que ceder ao A. O que é que o B tem que fazer em relação ao C? Ok, o B vai à esquerda, o C está à direita dele, o B tem que ceder ao C. E é isto que vocês têm que responder. Esqueçam a ordem correta de passagem. Não perguntou? Não perguntam, não respondem. Não façam. Porque às vezes vocês precisam de fazer para responder. Não estou a dizer agora que não há perguntas que vocês não vão ter que fazer a ordem correta de passagem para chegarem à resposta. Sim, mas a maior parte e muitas delas, se o forem fazer, vão cair. Tem 4 veículos. Fala só em 2. Olhem só para esses 2. Está melhor ou não está melhor? Eu disse logo, normalmente é cedência de passagem, perdemos a maior parte da perdemos, só é perder se vocês não entenderem. Vocês e outros. Ok?
já temos aqui vários exemplos de situações que... Pronto, deixem-me só apagar agora aqui. Ok. Só, já agora que estava aqui, que eu vi que estava aqui uma pergunta sobre isto, esperem aí. E depois ainda podemos ir à Drybox, está a fugir. Esta também vou desenhar esta. Ok, deixem-me ver. Esperem aí. Fogo. Não disse nenhuma, até me esqueci, estás a ver? Vou dizer agora a primeira. Obrigado, Stefânia. Já ia sem palavras-chave. Primeira palavra-chave, e é mesmo assim como eu vou dizer. 00. Ok? Primeira palavra é mesmo 00. Tem que meter os dois zeros. 00. Pronto. Conseguem ver esta? Conseguem ver esta? Conseguem? Qual é o problema aqui? Foi-vos dado uma aula em que se falou nas rotundas, certo? E quando se fala em rotundas, nós dizemos tem que ser sinalizada como tal. Portanto, isto que vocês têm à vossa frente é uma rotunda? Não é. Por isso, aquele veículo, vocês estão a circular aqui, aquele veículo que está ali, está à vossa esquerda ou está à vossa direita? Ou seja, por isso é que a resposta é: o que é que eu devo fazer? Ceder a passagem. Há outra, pois que é isto. Mas Marcelo, há outra igual a esta que está aqui desenhado o sinal de rotunda. E aí, alto, nós estamos na rotunda, aquele é que me tem que ceder a passagem. Sai as duas maneiras, mas uma tem sinal a identificar aquela placa ali que mal se vê como rotunda. Outra, que é esta, não tem nada. E é assim que vocês caem. Mas reparem, nós dizemos, para ser rotunda, tem que estar sinalizada como tal. E vocês aqui não podem dizer é redondo ou é rotunda. Não, não tem sinalização. Aliás, olhem o que é que diz na pergunta. Interseção. Entendido? Percebido? Também caem nestas vocês. Mais uma vez, é estarem atentos. Por isso é que vocês devem anotar e terem em atenção tudo o que vos é dito, principalmente quando o instrutor repete 4 ou 5 vezes a mesma coisa. É sinal que vocês vão precisar daquela informação. Ok? Pronto, eu agora tenho aqui outra. Eu queria ver se encontrava ali, porque ela está ali. Deixem-me ver se eu vou aqui outra vez à Drivebox. Esperem aí que vocês não estão a ver, de certeza. Deixa eu ver se eu encontro aquela do tração animal. Olha, reparem. Estão a ver a mesma imagem? Está aqui. Estão a ver ali o sinal? Pronto, os veículos já não são os mesmos, mas o local é o mesmo. Se vocês repararem, desenharam umas linhas e puseram ali o sinal de rotunda. Pronto. Que é outra coisa. Eu duvido que é outra coisa que vocês às vezes não fazem. E há muita gente que reprova também porque não tem o trabalho de andar aqui a ler estas perguntas. Todos que são alunos e mesmo os que estão aí como convidados e podem fazer um registro gratuito na Drivebox, se estão aqui 337 perguntas sobre cedência de passagem. É impossível que, se vocês perceberem isto aqui, quando chegarem em exame, as perguntas que vocês vão ter em exame estão aqui todas. O problema é que vocês, a maior parte das vezes, vai direto à avaliação, e estou a falar diretamente para alunos, e depois fazem só um teste, quando deviam fazer 10, façam um teste de treino, leiam as perguntas, porque elas estão todas aqui. Só não passa no exame quem não quiser saber disto. Tão simples como isso. Mas nós não vos podemos fazer. Até isto está aqui. Deixa eu ver se eu encontro aquela do velocípede e do tração animal, que está aqui alguns, não é? Vou ter que correr isto tudo.
Como vocês estão a ver aí, também sai situações de entrada de autoestradas, como vocês estão a ver, também sai situações de veículos a sair de passagens de nível, sair da propriedade. Portanto, não se esqueçam que cedência de passagem também é isso, né? Que foi dado. Normalmente, quando vocês apresentam dúvidas, é que referem-se à regra da direita. É isto que estivemos aqui a falar, ok? Mas não se esqueçam do resto, cedência de passagem é muito mais do que aquilo que estamos aqui a falar, não é? Bom, situações com sinais, como vocês estão a ver aí. Ó, mais aqui, mais. Deixa eu ver se eu encontro aquela. O veículo sobre carris tem prioridade. Ó, aqui o atravessamento da passagem nível. Qualquer veículo que faz o atravessamento de uma passagem nível. Portanto, nós que estamos aqui, ao passar, vamos ter prioridade sobre aqueles carros porque nós é que estamos a atravessar a passagem de nível. Também é uma regra. Qualquer veículo, mesmo um veículo prioritário, perde a prioridade quando o outro está a sair de uma passagem de nível. É um dos sítios que, mesmo assinalando a marcha de urgência, o veículo prioritário perde a prioridade. Ok, vamos ver. Já agora deixem-me ver aqui. Ó, repare. Eu vou mudar direção à direita. O motociclo vai à esquerda. Ok? Reparem, a pergunta é em relação a quem? A pergunta é em relação a quem? A quem é que é em relação à pergunta? A pergunta é em relação a quem? Em quem é? Qual é o veículo que vocês... Qual é o veículo em que vocês têm que pôr em cima dele? Na mota. Sem dúvida. Certo? Metam-se em cima da mota, ok? E ela vai à esquerda, ou seja, vai fazer isto. Ok? E a pergunta é, a quem é que ele é? A quem é que a mota tem de ceder a passagem? Quem é que está à direita da mota? O pesado. Portanto, o pesado é um deles. Ao mudar à esquerda, a quem é que ela tem que ceder a passagem? Também. Ao que vem de frente. Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Portanto, a resposta certa é ao pesado e ao veículo verde. Ali diz, eu vou mudar a direção à direita, mas nem tem interferência nenhuma. Zero interferência. Não faz nada em relação à resposta. É só para vos dar mais um exemplo isto. Ok, deixem ver se eu procuro aquela do tração animal, é que são é esta. Reparem nesta pergunta. Primeiro, conseguem-me dizer a ordem correta de passagem? Não sei se repararam. Sabem o que é isto aqui? É o braço do Blue. Ele vai virar à esquerda. Portanto, aquela situação é isto. Nós estamos aqui. Aqui está o velocípede que vai mudar a direção à esquerda. E aqui está o veículo de tração animal. Minha primeira pergunta. Conseguem dizer uma ordem correta de passagem? Sim ou não? Já estão a ficar com fome. Conseguem ou não? Ou sim ou não? O velocípede tem que ceder a alguém? Marcelo, o velocípede tem que ceder a alguém?
Não porquê? Não vai virar à esquerda. Se vai virar à esquerda, tem que ser ao tração animal. Marcelo, eu disse, fui específico. Ele vai à esquerda, está lá com o braço levantado. Pronto. Então o velocípede pode avançar? Não. O veículo de tração animal pode avançar? Se for em frente, porque eu não disse nada. Pode avançar? Pode ou não? O tração animal não pode avançar, porque tem lá quem? Estamos nós. Ok. O nós podemos avançar se formos em frente? Também não podemos. Porquê? Porque temos que dizer ao velocípede. Então conseguem fazer a ordem correta de passagem? Não conseguem. Não conseguem. Certo? Não, não dá para fazer em ordem correta de passagem. Então, neste caso, a vossa resposta, para chegarem à resposta certa, vocês vão ter que ler todas as respostas, as hipóteses de respostas que vos dão. E a primeira coisa que neste tipo de situações vocês têm que meter na cabeça é que, à partida, não podem dizer que o A é primeiro, o velocípede é primeiro, ou o veículo de tração animal é primeiro ou é o último ou whatever. Não podem dizer isso. O que vai fazer a diferença, e por isso é que vocês erram muitas vezes esta pergunta e caem nesta pergunta, é que nunca na vossa imaginação existe uma hipótese do veículo de tração animal ser o primeiro a passar. Mas existe ou não existe essa hipótese? Qual é? Se ele for para onde? Exatamente. E é o que diz a resposta. O veículo de tração animal é o primeiro porque muda de direção à direita. Ele pode avançar em primeiro? Pode, se ele mudar de direção à direita. Assim como nós. Ah, esperem aí, que eu mudei e não vos mudei aqui. Exatamente. Ok? Está aqui. Assim como nós, e voltando agora aqui, assim como se dissesse uma resposta a dizer o veículo A pode ser primeiro se mudar a direção à direita, também estava certo. Aliás, perante isto, se este fosse à direita, se nós fôssemos à direita, qual era a ordem correta de passagem? Aqui já existe. Qual era? Que é para terminarmos. Se o tração animal for à direita, se nós formos à direita, certo? Qual é a ordem correta de passagem? Estou à espera para escrever. Estou-vos a dar um nó na cabeça. É fácil. O veículo de tração animal vai à direita, pode ou não avançar? Nós vamos à direita, podemos ou não avançar? Então, VTA e nós ao mesmo tempo. E por último, o velocípede, que não pode avançar porque tem que ceder à tração animal. Está feito a nossa resposta. Está entendido ou não está entendido? Já está melhor, pelo menos? Façam testes. E vou-vos dar outro conselho. Há situações que vos saem que simplesmente, se pusermos a resposta a ser dada por
instrutores, às vezes, andam à cabeçada uns aos outros. Isto só para vocês perceberem que quem fizer testes tem a certeza absoluta que vai ter dúvidas. Porque há muitas questões, há muitas perguntas que vos são feitas apenas e só para vos confundir. E já vos provei isto aqui na aula. Está entendido? Percebido? Pronto. Vou libertar quem é aluno. Portanto, quem é aluno, vou dizer já a segunda palavra-chave. Se não tiverem mais dúvidas, não se esqueçam, se tiverem aulas em atraso, concluam primeiro as aulas em atraso. Fixem isto. Não misturem matéria, porque assim vai ser pior. Bom, querem adiantar e estão a atrasar-se, porque estão a deixar aulas para trás. Então, façam primeiro as aulas que tenham atraso e depois revêem esta aula, que entretanto será colocado esta gravação desta aula também, certo? Para vocês verem, reverem, para uns verem, outros para outros reverem, como é óbvio, certo? E depois sim, façam a avaliação. Levem as coisas certinhas. Dúvidas, coloquem no grupo do WhatsApp. Print de perguntas, whatever, o que vocês quiserem. Estudem, apliquem-se. Está bem? Segunda palavra-chave, número 43. 43. 43. Ok? 43. Muito rapidamente, e para quem está aí como convidado, ok? Como vocês viram, nós entramos aqui na Drivebox. Deixem-me ver que eu aqui já parei aqui. Pronto, já acho que já estão a ver outra vez. Portanto, eu entrei aqui na Drivebox. Quem simplesmente já tem acesso, não faça novo registro. Eu vou ensinar aqui, eu vou explicar aqui rapidamente a quem esteja aí, esteja interessado em fazer um registro gratuito, mas por favor, só faz quem não tiver já feito, porque senão vai dar asneira e não vai conseguir entrar depois, vai dar, muito menos se for aluno. Se for aluno e fizerem um registro, utilizando o mesmo meio, vai bloquear tudo. Portanto, não se atrevam a fazer este registro, ok? Se já têm realmente um registro na Drivebox. Não tendo, e estiverem interessados em fazerem, como vocês viram, tivemos agora aqui até fazer aqui um teste já, tem perguntas até já respondidas. O que vocês têm que fazer é entrar em cartadeconducom.com. Está aqui. Ok. Depois, rodam aqui para baixo e tem aqui o começar, que é prepara-te para o código começar. Escolham primeiro, obviamente, a categoria do veículo que querem se inscrever para fazerem testes. Isto é gratuito, podem fazer à vontade. Ligeiros. Nome, um e-mail válido, telemóvel e o conselho de residência. Porquê o e-mail válido? Os dados de acesso à plataforma vocês vão receber no e-mail, ou seja, vai-vos ser atribuída uma password. O que é que vocês fazem? Carregam aqui em aceder, vão para drivebox.pt, o vosso username é sempre o mail que vocês colocaram e a password que está lá no tal mail. Carregam em entrar e simplesmente chegam aqui, aceitar o tratamento dos dados pessoais e simplesmente vocês, a partir daqui, têm testes gratuitos, temáticos, normais, ok? Aqui neste X, exatamente, não, é aqui neste X que eu estou-me a enganar. Pronto. Perguntas e respostas, portanto, a maior parte das perguntas que vos saem em exame, divididas todas por temas, vocês chegam aqui, sobre o sistema de circulação rodoviária, existem em exame 56 perguntas, estão todas aqui já respondidas. Portanto, vocês podem simplesmente fazer, e como, obviamente, fazerem um teste normal. Eu aqui vou aumentar aqui um bocadinho o zoom. Já me pus demais. Pronto. Responderem, certo? Sempre igual. E estão à vontade para... Também vão parar a um grupo do WhatsApp e depois também podem expor dúvidas se tiverem alguma dúvida. Desde que seja da Drivebox, façam um print da pergunta, colocam no grupo do WhatsApp
porque aparece lá no e-mail que recebem um QR Code para entrarem no grupo do WhatsApp e podem fazer. Assim como têm direito a estas aulas às quintas-feiras entrarem direto também na sala. Portanto, usufruam desta coisinha toda. Está bem? Pronto, obrigado por ter estado aí. Obrigado a todos. Certo? Por isso, desfrutem, estudem, meninos que estão ainda aí, alunos, certo? Convidados. E pessoal das redes sociais, metam like, subscrevam o canal. Ok? Obrigado por estarem aí. E até breve.